Povo de Deus, estamos mais uma vez aqui no seu podcast Ele Pode e recebemos hoje uma grande amiga, a teóloga e historiadora Renata Pereira. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigado, boa noite, grande paz para todo mundo, feliz de estar aqui e sempre com você, sempre feliz e que seja uma noite muito próspera. Amém, glória a Deus. Queridos, antes de nós começarmos, gostaria de aqui apresentar o estúdio Adorarte. Para você que quer gravar ou conhece alguém que precisa gravar, procure no Instagram Adorarte Music. Você vai achar o melhor estúdio de gravação para você. Apresento também o nosso parceiro Copspeed, que como sempre fez essa canequinha maravilhosa para a gente. Que Deus vos abençoe. Vamos lá? Antes de nós começarmos, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti nós oramos, Pai. Te agradecendo, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Pai, devotamos a Ti toda a honra e toda a glória por estarmos aqui e te pedimos, Deus, use-nos, Pai, conforme a Tua vontade, que nós queremos aqui é glorificar ao Teu santo nome. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Renata, antes da gente começar aqui, né, entrar no assunto teologia, igreja, um pouquinho do que você faz, eu queria que você falasse aqui pra galera como que o povo te acha nas redes sociais, como o povo te acha no Instagram, Facebook, pra quem tiver interesse, aprender um pouco mais com você. Vocês me encontram no Instagram como renatapereira.artes, porque apesar de teóloga, historiadora, eu também mexo com as artes e você vai me encontrar no Instagram como renatapereira.artes e no Facebook como Renata Pereira mesmo. Amém. Glória a Deus. Então já vai pro meu papel de entrevistador a primeira pergunta. A gente sempre fala de teologia e tem um entendimento errado aí de que a letra mata e o espírito vivifica, mas eu, Samuel, eu acho que isso fica um assunto, acaba ficando muito acadêmico e longe do cristão médio, longe do povão. Sabe aquela irmã de oração que aprendeu a acordar 5 horas da manhã para subir o monte, para orar? Essa irmã, ela não conhece a importância da teologia, teologia que eu digo não acadêmica agora dizendo, sabe? Do conhecimento teológico aplicado à sua própria vida. Então vamos lá, Renata. Qual a importância da teologia para os cristãos, não só para os líderes, mas para o cristão de uma forma geral? Antes de mais nada, eu quero deixar assim bem claro que apesar de nós estudarmos, nos dedicarmos à busca da palavra, né, de conhecer, eu não estou aqui como autoridade sobre a palavra de Deus nenhuma, pelo contrário, nós somos estudantes e pesquisadores sempre, né? Nós estamos todo dia aprendendo. Hoje mesmo eu aprendi bastante com Samuel e a gente segue e prossegue, porque uma das melhores formas de nós conhecermos o Senhor é realmente buscando a sabedoria, né, de vida que há nele, a ética dele e também o conhecimento da palavra dele. Porque o que a gente tem que entender? Que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro só. Ela é um compêndio de livros, né? Ela é uma biblioteca de livros de um povo que não é o nosso, brasileiro, que começa na pré-escrita, na pré-história, né? Desde antes da escrita, depois da escrita, numa língua que não é a nossa, numa cultura que não é a nossa, num tempo que não é o nosso. Então, se não fosse através do Espírito Santo, nós não compreenderíamos a Bíblia. Nós não compreenderíamos a mensagem. Embora a mensagem ela seja a principal mensagem dos textos bíblicos seja a salvação em Cristo Jesus, nós temos que entender que tudo isso atrapalha muito a gente compreender a Bíblia. Então, assim, qual é a importância da teologia? É você conhecer esses pormenores. Conhecer o tempo bíblico, qual era o grupo de pessoas que aquele texto está se dirigindo, como que as pessoas pensavam naquela época. Um exemplo muito, muito simples você hoje tem gírias que seus netos não vão conhecer.
Então você imagina toda uma linguagem, porque até mesmo o nosso português vai se transformando. Você imagina uma linguagem que foi da Idade Antiga, né? Como é que você agora vai compreender isso? Se não fosse mesmo a iluminação do Espírito Santo, você não entenderia nem o básico, porque é tudo muito complicado para você, para eu entender, para toda uma geração compreender. E se você não busca conhecer os detalhes nos livros, na teologia, você fica muito no escuro. E é por isso que a palavra de Deus ela vem dizendo que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. Porque através do conhecimento nós podemos conhecer também Cristo, o Criador de todas as coisas, o Deus Criador, o Deus Salvador e o Deus que anda conosco, né? É o que nós conhecemos como Trindade. Amém. Agora, eu que eu tô aqui, eu quero que você explique isso aí pra gente. A letra mata? Bom, se ela for usada de forma inconsequente, ela mata, né? A gente sabe que palavras têm o poder de te levantar e têm o poder também de te derrubar. O sentido da palavra, se ela for mal aplicada, ela pode te matar. Mas o conhecimento não te mata. O conhecimento te leva para o caminho da vida. E a gente não deve ter medo do conhecimento, porque se sua vida está ancorado em quem é Cristo, tudo que não for dele vai passar como vento de doutrina. Era isso que os apóstolos, né, advertiam tanto a igreja, e principalmente o apóstolo João falava muito sobre os ventos de doutrina. Se você tem a sua âncora em Cristo, você não tem medo de conhecer nada, porque você conhece a Cristo não de ouvir falar, mas você conhece a Cristo em viver com Ele, né? É o nosso Paracleto, é aquele que está conosco, é o nosso Deus Emanuel, está com você. Se está com você, você sabe quem é que vive contigo, né? E a gente estava falando de artes aí agora um pouco mais cedo, e você é formado também em História da Arte, você trabalha com isso, e eu vejo, Samuel, né? Eu sempre gosto de falar da minha opinião para o pessoal não achar que eu estou generalizando. Então eu sempre falo, Samuel, estou falando pelo meu CPF. Eu vejo a igreja um pouco distante disso, sabe? Esses dias o Augustus Nicodemos, o reverendo Augustus Nicodemos, ele publicou um texto sobre a graça comum, falando que Deus é quem dá a sabedoria a todos, e eu concordo com isso. Davi disse isso, Paulo repetiu, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todos que no mundo habitam pertencem a Deus, quer eles queiram o Senhor, quer não. Enquanto esse universo for de Deus, tudo aqui é de Deus. Então assim, Deus ele dá graça aos homens, que denominamos como graça comum, embora esse termo não esteja na Bíblia, denominamos como graça comum essa capacidade do homem de criar, sabe? Como a Capela Sistina, como uma boa música que seja. E aí eu vejo a igreja um pouco distante disso. A minha opinião é que nós demonizamos tudo. A gente demonizou a escultura. Claro, a gente pega o texto lá de Êxodo, não fará para ti imagem de escultura, tá falando intrinsecamente da adoração. Não se prostre a ela, tenha ela como, não tenha isso como seu Deus. Até porque eu conheço uma igreja que não permite que seus membros tirem fotografia, porque é uma imagem. Uma má interpretação do texto bíblico. Mas sobre a arte eu vejo que... E arte é cultura, arte é conhecimento. A arte é algo que transcende, é algo divino. Eu, Samuel, penso dessa forma. Ser algo divino. Você olha você ouve uma boa música, você assiste um bom filme, você vê um belo quadro e aquilo mexe com as suas emoções. Não fica meramente no vi, ok, acabou. Ou ouvi, ok, acabou. Só que a igreja se distanciou disso. Eu acho que por uma pregação errada. Nós demonizamos algo que não é do diabo. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para um determinado grupo de pessoas, e esse grupo de pessoa da gente não consegue mudar muita coisa. Porque aquele grupo ele é tão fechado, que ele não se permite socializar, né? O que o conhecimento faz?
Quando você não tem conhecimento, quando você não tem educação, quando você não tem ensinamento, quando você não busca aprender, seja por medo, seja mesmo por preguiça, por desinteresse, ou porque você depende muito daquilo que levou você também para o cristianismo. Porque às vezes as pessoas chegam no cristianismo só para ter uma vida boa, só para resolver um problema de família. E elas alcançam aquela graça e aí se tornam membros de uma igreja, mas não se relacionam com esse Deus. Quando, na verdade, a religião é isso, religare, né? É tornar o homem próximo de Deus. Mas quando o homem se aproxima de Deus, tudo que é sobre aquele Deus, ela quer aprender. E quando o conhecimento, a iluminação do conhecimento, ela entra na vida da pessoa, ela passa a quebrar esses fundamentos, né? Então, por exemplo, a arte, ela está dentro da Bíblia. A arte está dentro da Bíblia. Tanto é que quando Deus fala para Moisés construir a tenda, ele fala, olha, separa os artífices. Separa os artífices. Para que os artífices? Para os artífices fazerem o que é manufaturado, o que é belo. Ou você imagina que a arca de Deus, a grande arca de Deus, Deus não dá detalhes da arca. Deus não usa... É uma obra de arte. Deus usa de simbolismos e manda que o homem faça segundo aquela imagem. Se você parar para prestar atenção também, a própria tábua, né? Porque a essa época não existia papel e caneta, era tudo talhado, né? E talhado na pedra. É uma obra de arte, é uma escultura, né? É uma forma... O que é a arte? A arte é a primeira manifestação de uma ideia. É a manifestação física de uma ideia. Ou seja, quando nós temos dentro das cavernas, toda aquela arte rupestre, que é muito arcaica, que é muito primitiva, mas é a tentativa do homem criar símbolos que passem para a geração aquilo que ele estava pensando. É tirar da cabeça e botar no papel. Se a gente for pensar assim, a própria escrita é uma arte. E, aliás, hoje nós trabalhamos com lettering, né? E cada letra rebuscada. Você tinha os escribas que eram dedicados somente a escrever. Depois nós vamos ter os papiros que eram feitos, os grandes rolos. E tudo a arte está ali. A arte está ali. A arte, a criação vem de Deus. O próprio Deus foi criativo em nos criar. Vou fazer vocês a minha imagem e a minha semelhança. Como diz Gênesis, né? Vou fazer um homem de barro. E quando nós reproduzimos isso, é a centelha divina que está em nós. A centelha divina da criação, né? O pentear cabelo, porque eu também sou cabeleireira. Então, assim, o pentear cabelo, fazer penteados, a questão de você confeccionar roupas para você cobrir a sua nudez, porque seria muito simples você botar um saco, se enrolar num pano e sair, mas não. Nós usamos arte, inclusive, para construirmos as nossas roupas. Nós usamos arte para nós desenharmos a nossa sobrancelha. Nós usamos arte para decorar o templo. O templo, ele é todo desenhado, né, numa planta. A arte está em tudo isso. Agora, a arte ela é demonizada quando você, por uma questão mesmo fundamentalista, e aí a gente vai lembrar dos grandes templos, né, que nós temos no Vaticano, Capela Sistina, são verdadeiras obras de arte que foram construídas no intuito de você entrar naquele lugar e você transcender. Nossa, eu estou num lugar onde eu vejo anjos, eu vejo os santos. E aí nada tem a ver com a adoração, né? Então tudo é a forma com que você percebe esse mundo. Se você utiliza da arte para transcender, né, para te tirar daquele lugarzinho de dor, de sofrimento e chegar num auge, né, que a transcendência é isso, é chegar num auge, num êxtase.
Por que não? Eu vejo Deus nisso, né? Eu vejo Deus em tudo. Bacana. Assim, e acaba que a gente acaba ficando um pouco ignorante, né? A gente deixa de desfrutar de um conhecimento. Se a gente lembrar que Deus é o nosso oleiro, é porque ele constrói vasos de barro, e o vaso de barro é construído, não é construído na máquina. É construído pela mão, né? É obra de arte. Você é uma obra de arte criada pelo seu Deus. Você não é produto de máquina, você não é produto de uma linha de produção. A indústria. Você é esculpido, personalizado, e você tem estruturas que só você tem. Suas digitais, a sua forma de perceber, as suas deficiências, tudo foi pensado por um criador que é artífice. Amém. Glória a Deus. Me senti importante agora. Mas somos, né? Ai, glória a Deus. E, Renata, agora voltando a falar um pouquinho da teologia, que é bom a gente falar desse assunto, porque abre um pouco a cabeça das pessoas. Eu acho que quando a gente se torna pessoas iluminadas, né? Aluno sem luz, e quando a gente se torna pessoas iluminadas, o nosso papel não é reter conhecimento. Nosso papel é compartilhar aquilo que nos foi aberto. E Paulo disse o seguinte aos Romanos, e eu não me canso de falar isso: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo como culto racional. Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Conformar seria tomar forma do mundo. Transformar é algo que acontece de dentro para fora. E nós só somos transformados pela renovação do entendimento. E eu lembro de Cristo, quando Cristo mesmo fala assim: olha, eu não vim descumprir a lei. Eu não vim descumprir a lei, eu vim cumpri-la. Só que ele agia diferente dos fariseus. O que Cristo está dizendo é que os fariseus não estão cumprindo a lei. Eles estão pervertendo a lei para o seu próprio benefício, para o seu próprio favor, e eu estou cumprindo a lei como a lei deve ser cumprida, sabe? Então não ter a renovação do entendimento, não é deixar de cumprir a palavra, é cumprir a palavra da forma correta. E aí eu entro em quesitos como a Santa Ceia do Senhor. Eu não quero polemizar aqui não, mas a gente não pode fugir da raia. Na Santa Ceia do Senhor, no entendimento do que é o batismo, no entendimento do meu papel até mesmo no culto. Tem gente que não sabe o que vai fazer no culto, na reunião, né? E é bom a gente tornar isso o mais claro possível, o mais translúcido possível para a galera. Antes de mais nada, a minha história, ela não começou eu sendo acadêmica, né? Então, assim, para quem não sabe, eu cresci no Evangelho. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha uns 5 anos de idade. E minha mãe era essa irmã de oração que me ensinou a responsabilidade de orar, a responsabilidade do metafísico. Minha mãe era uma mulher que era semi-analfabeta, mas ela me ensinou muito sobre fé, sobre os dons espirituais, sobre batismo com o Espírito Santo. Então, assim, eu não descarto nada disso, não tenho nada disso como uma coisa ínfima ou menor, mas isso se tornou maior quando a iluminação de Deus e da sua palavra chegou de forma acadêmica na minha vida, mas não precisa ser acadêmica, né? E eu digo que eu conheci Jesus de verdade quando eu estudei Cristologia na faculdade. Porque tudo era muito genérico e apesar de eu ser muito apaixonada pelo Evangelho, já dirigi círculo de oração, campanha de libertação, missão, expulsar demônio, batismo com o Espírito. Aliás, se for por batismo, Samuel, eu já estou no céu. Eu já recebi todo tipo de batismo que é possível nessa terra. Então, assim, e nem por isso você se sente muitas das vezes salvo. Eu ontem vi um filme e uma negra muçulmana, ela chega para um pastor e o pastor pergunta se ela é salva. E ela precisava de um lugar para dormir aquela noite. Aí ela falou assim: depende. Se eu tiver aonde dormir esta noite, eu sou salva.
Agora, se eu tiver que ficar perambulando pela rua, eu vou dizer para o Senhor que eu não sou salva. Aí ele ofereceu a igreja para ela dormir, aí ela responde a ele: agora eu sou salva. E isso é uma interpretação que, se você tiver com a sua visão muito focada só no mundo espiritual, você não vai entender que essa mulher está dizendo o simples que Jesus dizia. Olha, eu vim para salvar aquele que se havia perdido. Vocês me procuram dentro dos templos, mas eu estou junto com a prostituta, eu estou junto com os publicanos, eu estou junto com o pecador que precisa de salvação. Então, quando a gente entende que humanizar-se, né, é ser divino, a gente conversou sobre isso, né? Humanizar-se é ser divino. Nós começamos a buscar formas de conhecer humanamente esse Deus. E cada vez que você conhece um pouquinho desse Deus, ele mesmo coloca o desejo no seu coração de conhecer mais. Nossa, eu conheço muito pouco. Então, assim, eu não tiro a experiência espiritual que faz você ter motivos sobrenaturais, até porque o apóstolo Paulo, ele fala isso. Você tem que dar resposta da razão da sua fé. Por que você crê? Você tem que ter uma resposta. Se eu perguntar para você, Samuel, por que você crê? Por que você decidiu ser um cristão? Você tem que ter uma resposta para isso. Então, às vezes, você nunca refletiu sobre isso e você está vivendo só uma rotina de costume. O costume de ir para todos os cultos, o costume de orar como se fosse uma reza. E você não reflete nem na reza que você faz. Você vai orar o Salmo 91. Por que você está orando o Salmo 91? Qual é o poder que tem o Salmo 91? E você faz aquilo ali como uma reza. E você vai ler o Salmo 23 como outra reza. Rotina. E você vai. E existem os rituais. Também não estou dizendo não estou aqui rasgando tudo que a gente conheceu esse tempo todo sobre batismo, porque é uma representação, um testemunho público de fé. Jesus foi batizado, mas a salvação de Jesus, ela vai além disso. Ela não vai na sua confissão de fé, porque, na verdade, a Bíblia diz que vós conhecereis quem são os meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então, eu conheço quem é discípulo de Jesus quando ele ama. Nossa, ele é uma pessoa... Eu recebi amor desta pessoa. Só pode ser discípulo de Jesus. Porque é assim que a gente conhece. Não é aquele que tem rótulo, título, unção, nem aquele que carrega todos os tipos de batismo como eu. É muito simples conhecer quem é discípulo de Cristo. É aquele que anda em amor, em atos de amor. Acho que eu respondi essa pergunta. E assim, tem uma frase aí, né? Que quanto mais divino eu me torno, mais satânico você é. Mais divino, mais satânico. E mais humano, mais divino. Mas a questão do transformai-vos é também uma outra coisa que as pessoas dão uma interpretação errada. Porque ela fala assim, transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Então ela pensa que você tem que transformar o mundo. Não, a Bíblia está dizendo, transformai-vos. Transformai a você. Transforme-se. Porque a partir do momento que o seu conhecimento muda, gente, não tem como, Samuel. É algo orgânico, né? Mas exatamente. Primeiro precisa acontecer em você. Não tem como você aceitou Jesus, conheceu um evangelho, daqui a 20 anos você está com a mesma mente. Porque é segundo a renovação do vosso entendimento. Então, o seu entendimento ele tem que ser renovado sempre. Constantemente. Você tem que ter o seu entendimento. Que a partir do seu entendimento ser renovado, você transforma a si mesmo. Então, eu posso entender o quê? Que não há transformação sem entendimento. Meu Deus. Repete isso aí que você vai gerar um corte aí que eu vou botar. Não há transformação sem entendimento. Agora fala olhando pra câmera. Tô brincando. Mas aqui,
você tocou num ponto importante e eu não descarto e não desprezo as experiências que nós tivemos, principalmente porque foram elas que nos trouxeram até aqui. A gente vem de uma realidade pentecostal, até neopentecostal, a minha particularmente, e hoje eu não tô mais... Peguei a segunda onda. Hoje eu não tô mais enquadrado nisso, nada contra os irmãos neopentecostais, mas hoje não é mais a minha realidade cristã, não é mais o meio que eu vivo, mas eu não desprezo isso, porque assim, do outro lado também, a gente vê aquele tipo de pessoa que valoriza muito o conhecimento, e eu amo conhecimento, eu sou apaixonado por aprender, como diria o filósofo, eu só sei que nada sei, enquanto eu sei que eu não sei, eu vou buscando saber. Mas tem uma galera também que preza muito conhecimento e não tem essa vida de oração. Isso que nós aprendemos lá. Na nossa base, na nossa raiz, na nossa essência. O que nos foi ensinado. Eu tenho um exemplo muito claro disso. Eu me lembro que eu perdi minha mãe, eu tinha 27 anos. E nosso suporte espiritual da casa era minha mãe. Embora eu já fosse dirigente de oração, dirigente de libertação, secretário, tudo. Já fiz de tudo um pouco. E vi Deus fazer muita coisa. Mas quando eu orava assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Senhor Deus da minha mãe. E aí foram passando-se os anos e minha mãe já não estava mais ali. E Deus foi fazendo algumas coisas, foi te levando, né, a águas mais profundas, e até que eu percebi, peraí, não é Deus da minha mãe coisa nenhuma. Tu é o meu Deus. Tu é o meu Deus. Porque a minha mãe ficou até onde o Senhor permitiu. Mas hoje eu posso dizer que tu não és o Deus só de Abraão, de Isaac, de Jacó e nem da minha mãe. Eu estou falando do Deus que eu conheço, do Deus que eu vivo. Agora, são experiências que são pessoais. A experiência pessoal que eu tenho não é a mesma experiência que você tem, nem que o outro tem. Pode ser parecida, semelhante, mas a forma de eu sentir é diferente do outro. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, existe a pessoa muito racional, fria, né? E para chegar a transcender no metafísico é complicado, principalmente se ela vier da educação convencional das igrejas, né? Eu nasci no meio pentecostal, um meio de movimento, batismo com o Espírito Santo e com fogo, e muito fogo, e era fogo por aqui, fogo por aí bendito, também, fogo lá do alto, bendito, fogo de Jerusalém. Bendito culto da Rua Azusa, que ensinou que batismo com o Espírito Santo era testificado pelo dom de línguas, misericórdia. Exatamente, só que você, com o conhecimento, você vai aperfeiçoando essas coisas. Eu não deixei de crer no batismo com o Espírito Santo. Eu vivo isso. Eu não deixei de crer na atuação do Espírito Santo. Mas isso é experiência pessoal. E eu também não sei dizer para você como é que isso se manifesta na vida do outro. Porque a forma de eu me relacionar com Deus é uma, a forma de você se relacionar é outra. Pode ser que do jeito frio da pessoa viver e muito ao pé da letra, né, que ela esteja tendo o mesmo êxtase que eu estou tendo com muita manifestação. Frio é subjetivo, né? O jeito frio, de repente, é subjetivo. Eu não sei o que... O que é frio pra mim, o que é frio pra você, né? E assim, Deus é multiforme. É importante partir desse pressuposto. E Deus ama isso. E é isso que a igreja de hoje tem muita dificuldade de entender. Deus ama o que é diferente. Deus não ama padrão. Se Deus amasse padrão... eu fiz um estudo, eu ainda desenvolvo esse estudo, de fazer, desenhar, pintar pessoas com diferentes fenótipos. Samuel, e tem gente que divide, né? Tem o branco, o amarelo, o preto, o louro, né? Samuel, nós somos tão diferentes. Cada um, assim, no mundo nós somos, ninguém é igual a ninguém. Deus ama a diversidade. Então, quando eu quero harmonizar tudo de uma cor só, Samuel, isso não é de Deus. Eu posso te dizer que não é. Por quê? Porque Deus é multiverso. Só para deixar claro, gente, quando a gente fala que Deus ama a diversidade, tá?
para não gerar nenhuma polêmica, tá falando da diversidade dentro da Bíblia, tá? Porque essa palavra diversidade, ela tá um pouco prostituída. Se você usa a palavra diversidade, as pessoas vão pensar em outras coisas. Você tá falando da Bíblia, tá? Paulo e Pedro eram pessoas completamente diferentes. Saul e Davi eram pessoas completamente diferentes e todos foram escolhidos pelo mesmo Deus. Só para ficar bem claro isso. A linha de nosso pensamento é do frio, do quente, né? Do pentecostal, do tradicional, né? Eu lembrei de um texto aqui, Apocalipse 3:15. É que as pessoas não entendem esse texto. E agora eu posso falar segundo Samuel mesmo. Vamos lá. Eu conheço as tuas obras. Sei que tu não és nem frio e nem quente. E tem um contexto que envolve Colossos e Hierápolis, nas cidades das águas termais e das águas frias. Oxalá, quem me dera, serias bom se tu fosse frio ou quente. E aí as pessoas, não, ser frio é ruim. A gente pensa, não, ser frio é ruim, ser quente é bom. Não. Eu queria, diz o próprio Senhor, que você fosse ou frio ou quente. Mas você não tem uma identidade. O texto está falando sobre isso. O texto não está falando ou você é crente ou você é mundano. Não, você não tem identidade. Você é medíocre. É medíocre, gente. Tá na média, tá? É mediano. As pessoas se sentem, quando você chama a pessoa de ordinário, de medíocre, a pessoa se sente ofendida, né? Que não deixou de ser uma ofensa, né? Quando ele chama a pessoa... Você vê que é muito ruim. Quando você é morno, é porque você vive na média. Você é medíocre. E o que Deus espera é que você seja intenso. Ou quente ou frio. Mais intenso. Sim, não. Que você seja de verdade. Mas que você seja alguma coisa. Que você não fique no caminho. E é isso que eu acho que dentro da educação cristã é o que mais me aborrece. Porque a educação cristã, ela é envolvida dentro de uma ética. Ela é envolvida no meio de uma mensagem que nós pregamos como sendo a verdade. Porque Jesus, quando falava, em verdade vos digo, eu sou a verdade, eu sou o caminho. O único que podia dizer, o único que pode dizer, né? Que é ele. Ele pode. Então, quando ele diz para você, seja quente ou seja frio, é ter uma identidade. Seja intenso naquilo que você é. Ou seja, se você é cristão, seja de verdade. Você não é cristão, mas aquilo que você é, seja de verdade. Se você, dentro do seu ministério, você é um missionário, seja um missionário de verdade. Se você é um pastor, seja um pastor de verdade. Se você é uma irmã do círculo de oração, seja uma irmã do círculo de oração dedicada em oração. Se você está exercendo um ministério de hospitalidade, seja hospitaleiro de verdade. Ande em verdade. Seja alguma coisa. É o que Deus está dizendo para você. Não seja medíocre, mediano, aquele que está no meio do caminho, que está em cima do muro. Eu não sei o que fulano é, não. Tem uma hora que fulano é crente, cheio de fé, né? Tem um pensamento dobre, né? Que é o que Tiago exorta você não ser, né? De ânimo precário. Você uma hora está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. Por quê? Porque a palavra do cristão, ela se ensina ou não. Ela é preto no branco. O que você fala, você tem compromisso com aquilo que você é, com aquilo que você veste. Você é uma carta escrita de sangue, porque o sangue é de Jesus, e enviada aos homens. Os homens que leem a sua vida devem ler a sua vida e saber que aquilo ali é de verdade. Porque o sangue que foi vertido foi um sangue de verdade. Você foi marcado com um espírito que é de verdade. Então você tem que ser de verdade. Seja frio ou seja morno. Seja frio ou seja quente. Morno não. Não fica no meio do caminho. Elias, quando ele reúne o povo lá no Desafio do Fogo, eu gosto de denominar como Desafio do Fogo. Gente, se eu colocar essas epígrafes do texto bíblico, vocês vão ter umas epígrafes muito legais. Sério. Nossa, eu ia denominar o texto lá de Elias contra Acabe e os profetas lá de Baal. O Desafio do Fogo. Seria a minha epígrafe. Lá no Desafio do Fogo, ele reúne o povo e vira pro povo e fala assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, sirva-o. Se Baal é o Senhor, sirva-o. Cochear vem da palavra mancar. Então, enquanto vocês não decidem se vocês querem Deus ou se vocês querem Baal, vocês não andam direito. É isso, sabe? É ter uma identidade, assumir essa identidade, obviamente, a identidade cristã. Ter a identidade cristã
que é a identidade cristã? Se parecer com Cristo. Eu me esmero de falar e não me canso. Que uma pessoa, ela pode pregar muito bonito, ela pode orar muito bonito, ela pode cantar muito bonito, ela pode apresentar um podcast muito bonito, mas se ela não se parece com Cristo, não é um cristão. Cristão é um fragmento de Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Cristão, ele é feito do mesmo material, ele possui a mesma essência, só que é um pedaço menor. Cristo continua sendo o maior exemplo e o exemplo a ser seguido de toda a sua igreja. E quem não luta diariamente para se parecer com esse Cristo, não é um cristão. Aí é o medíocre. Aquele que será vomitado. É. E Deus não é o tipo de pessoa que fica ruminando, não, vomita e pega de volta. Uma vez que ele vomitou... Meus pais sempre diziam, tu tá pensando que eu engulo qualquer coisa? É a mesma coisa que Deus faz, né? Deus não engole qualquer coisa. Às vezes eu falo com a galera lá na igreja que às vezes a gente fica muito com o evangelho cor-de-rosa, né? Fica muito com a parte fofinha do evangelho. Ai, Jesus veio romântica, né? Ai, Jesus veio salvar. E eu tenho até medo, sabe? Dessa feminilização, sabe? Ai, Jesus, eu quero sentar no teu colo, não sei o quê. Fica muito romântico e a gente esquece, meu amigo, que lá no endemoniado de Gadareno, Cristo, ele expulsou o demônio daquele homem e falou, posso ir pros porcos? Vai pros porcos. Aí a cidade ficou alvoroçada. Poxa, mas você deixou... Cristo não tem compromisso com porco. Cristo tem compromisso com ovelha. É isso que a gente fica, como você falou, em cima do muro, no meio termo, acha que tem purgatório, eu vou ter uma outra chance aqui, depois da morte segue-se o juízo. Ou eu tenho uma identidade cristã em Cristo hoje, ou, meu amigo, eu tenho essa identidade, que a gente não tem outra opção. E vai muito da sua vida, né? Qual é o legado que você vai deixar para sua vida? O dia que você fechar os seus olhos, mesmo que você não acredite em céu e inferno, nessa vida, quando baixarem o teu epitáfio, o que vão dizer de você? Eu penso muito nisso, porque eu estou no momento do luto, né? E é no luto que vem as reflexões mais profundas. Mas o que vai estar escrito no teu epitáfio? Renata nasceu, viveu medianamente, vamos dizer medíocre não, viveu medianamente e morreu. Não deixou feito nenhum, não foi relevante para a vida de ninguém, não foi relevante para sua própria vida, não foi relevante para causa nenhuma, só existiu. E quando existe um Deus que chamou você para ser marcante nesse tempo, para, segundo a renovação do seu entendimento, né, você ser renovado, você ser uma pessoa nova todos os dias, você ter uma vida de abundância. Vida de abundância não é uma vida medíocre, né? Não é uma vida meia pata, né? É uma vida abundante de vida. Porque o gozo do Espírito Santo, né, que é fruto do Espírito Santo, que pertence a essa vida cristã, é cheio de vida. E a gente vai entender isso de uma forma muito sobrenatural, que é você passar no momento de luto, mas ter ainda força para sorrir. É ter força para falar. Porque assim, a vida que está em você não morreu com aquele que você sepultou, mesmo estando no momento de luto, né? Mesmo você estando em tribulação no mundo, porque Jesus afirmou isso, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo está na vida abundante que há em Cristo. Então, assim, se você não tem uma vida abundante de vida, você ainda não alcançou a salvação de Jesus. Você ainda não foi salvo, precisa ser salvo. Esteja 200 anos sentado num banco de igreja. Se você não tem uma vida abundante de vida, você ainda não encontrou esse Jesus. Porque Jesus é isso, vida e vida em abundância. Até porque João Batista diz lá no final, se não me engano, de João capítulo 3, que aquele que tem o filho tem a vida. Isso. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Mas você falou uma coisa interessante, eu lembrei de Ezequiel. Toda vez que fala de fundo, eu lembrei de Ezequiel. Aí semana passada, né, João? Nós estávamos aqui e João, e todo mundo sabe que é o cara da produção, quem manda aqui. Vai lá no Instagram que você vai ver lá que é o João que manda aqui. Mas a gente estava aqui e a gente compôs uma canção. E eu nunca tinha me atinado para isso, até que na canção, ali escrevendo na hora, eles estavam tocando, João no teclado, Samuel no violão, e eu comecei a cantar as palavras que me vinham à mente, eu comecei a cantar, foi bem espontâneo, como diria a galera do worship, aí foi um momento espontâneo.
E a gente estava falando sobre isso, nós conversávamos sobre ir mais fundo, sobre ir além, sobre não parar aqui. E começamos a cantar isso. Começamos a ministrar nas nossas próprias vidas ali, sentimos a presença de Deus e compartilhamos daquele momento juntos. E eu comecei a cantar o seguinte, que olhando daquelas águas, já baseado em Ezequiel 47, quando o anjo convida Ezequiel a ir no profundo daquelas águas, eu comecei a pensar, quando você chega à beira de um rio, né? Quando você não entra, você está na beira. Quando você olha para as águas, o que você vê? O seu reflexo. Você vê a sua própria imagem. E nós cantamos isso, que enquanto eu estou na beira, eu só consigo olhar para mim. Isso quer eu seja morno, quer eu seja frio, o convite é o mesmo, esteja no fundo. Vá além, faça mais, se esmere na oração, na busca, no jejum para quem faz como eu faço, na leitura bíblica, no conhecimento. O conhecimento ele não ocupa espaço, como diria um tio meu, sabe? Se eu puder deixar um conselho ou um legado para a turma após minha morte, é o Samuel, e minha esposa fala isso o tempo todo. Beijo, amor, te amo, Paloma. Minha esposa fala isso o tempo todo, amor, o tempo todo você está adquirindo conhecimento. O tempo que eu estou em casa, graças a Deus, eu não perco tempo não perco muito tempo com televisão, só com esporte, embora os meus times aí não estejam tão bem. Mas eu busco muito conhecimento. Procuro, porque dele procede a minha transformação, eu aprendi nessa noite. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte. A gente tem que estar sempre voltando à fonte. Porque mesmo que a gente tenha algum conhecimento, o conhecimento de hoje foi suficiente para hoje. Amanhã eu tenho que me alimentar de novo. Exatamente. Né? Aí eu lembrei da minha avó Selma, que dizia que saco vazio não para em pé. Não para em pé. A gente tem que se alimentar todo dia. E levando em conta que a vida em Cristo, ela é abundante. Porque você todo dia tem alguma coisa para buscar. Aí você volta lá em Elias, né? Primeira coisa que Elias era um grande profeta, era um grande homem de Deus, era reconhecido pela sociedade. A primeira coisa que o anjo falou para ele foi: Elias, come. Come. Se você não se alimentar, você não... Aí eu lembrei de uma coisa aqui agora, eu vou lembrando aqui dos assuntos, a ceia do Senhor. E aí de uma forma geral, né? Porque tem uma galera, eu como líder, né, acompanho muito essas histórias aí, como diria um amigo meu, os testemunhos. A galera, não, porque eu fui naquela igreja e eu não fui alimentado, eu não me senti bem. A igreja agora é o lugar que eu tenho que me sentir bem. Eu falo, vai no cinema, vai no shopping, assiste um filme da Marvel, que é muito legal. Que pode ser também que você não se agrade, né? Eu fiquei decepcionado com o último Matrix. Fiquei revoltado. Eu gastei sei lá quanto de ingresso pra ver o filme e eles conseguiram estragar a trilogia do Matrix. Mas enfim, deixa esse desabafo para outro momento. Quando o anjo ele fala pra Elias assim: Elias, come, que não adianta caminhar sem se alimentar. Você não vai conseguir caminhar muito tempo. Elias... Eu tenho uma reflexão muito particular de Elias, porque Elias é aquele profeta que... Só para deixar claro, agora não é mais particular, tá? Agora a sua visão vai ser compartilhada por muitas pessoas. Pois é. Mas assim, Elias foi um grande profeta, né? Fez fogo descer do céu, fez água descer do céu quando o céu estava seco. Ele falava e Deus tinha compromisso com aquilo que Elias falava. Deus tinha tanto compromisso com o que Elias falava que Elias promete a Acabe que Acabe morreria. E Acabe vai se humilhar, se prostrar, se vestir se cobrir de cinza, rasgar, vestir de saco. E Deus tem que dar uma satisfação para Elias. O Deus Todo-Poderoso chega para Elias e fala para Elias: olha, Elias, olha só. Acabe tá se humilhando. Eu não posso fazer agora aquilo que tu prometeu, porque ele tá se humilhando. E há uma mensagem muito bacana nisso, mas que a gente vai Não, pode falar. Que enquanto você se humilha, não existe juízo para você. Mesmo que o próprio Deus tenha implementado um juízo a você, quando você se humilha, quebra Deus. Né? Deus não tem como executar o juízo sobre você. E é por isso que Davi fala, né? Na mão de Deus há misericórdia. Porque Davi era um homem que tinha um coração quebrantado, um coração de humilhação. Não, eu erro sim. Eu sei que eu sou errado. E embora Acabe fosse pervertido, né? Acabe era ou frio ou era quente. Ele tinha aquela personalidade pervertida, caída.
o próprio Deus sabia que ele ia voltar. Mas só quando ele deixou de humilhar-se, bom, Deus não me matou, já me humilhei, já pedi. Não, agora tu voltou à sua soberba, à sua arrogância, agora eu posso vir com juízo sobre você e cumprir a palavra que Elias lançou sobre a sua vida. Então, você não quer juízo sobre a sua vida, seja humilde. Até porque a graça é o favor imerecido. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá o favor imerecido ao humilde. Ao humilde. E assim, humilhar-se, gente, né? Pedro disse, humilhar-se, pois, sob a potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Humilhar não é assim, eu sou feio, Deus. Eu sou pobre, Deus. Não. Humilhar é um auto-reconhecimento. É você realmente ver quem você é. Não é falar, Deus, eu sou feio. Deus, eu tenho cheiro ruim. Não. É um reconhecimento de Deus, eu não sou nada. É muito perto da gratidão, né? Eu sou grato porque eu não merecia. Mas tu me amou de uma forma que eu me constranjo, né? Isso é ser humilde. Porque também não adianta você chegar... Eu sei que eu falhei ontem no meu pecado, mas Deus conhece teu coração, que daqui a meia hora tu vai fazer tudo que tu fez antes. Isso não é humilhação, isso não é humildade. Humildade é um reconhecimento de verdade de quem você é. Às vezes é até dizer, Senhor, como aquele pai do filho lunático, me ajuda na minha incredulidade. Eu sou incrédulo. Né? Como Jesus fez com Tomé. Ajudou Tomé na incredulidade dele quando pegou o dedo de... Tomé, toma aqui, ó, minhas marcas. Toma aqui minhas marcas. É Deus ajudando Tomé na incredulidade dele. E às vezes eu confesso, oba, chegou o pretinho. E às vezes isso é bem real, né? Porque assim, você comete erros e que você sabe que você vai cometer de novo. Mas quando você fala para o Senhor, eu admito, Senhor, que se tu permitir, olha, eu vou olhar de novo, eu vou comer de novo, eu vou me satisfazer com isso de novo, porque isso, se tu não me ajudar, eu não vou conseguir. E isso serve para quem, Samuel, principalmente para quem vive no vício. Ele não admite que ele é viciado, e é por isso que ele não consegue se libertar do vício. Mas quando o sujeito fala assim, ó, eu sou viciado, a cura dele começou ali. Eu preciso de ajuda. Quando você reconhece quem é você, você está dando passo para a sua transformação. Por quê? Porque a partir que você reconhece a sua miséria, a sua mazela, você sabe que existe um Salvador. Este Salvador é para te tirar da sua mazela. Foi o que aconteceu com o endemoniado gadareno. Qual o seu nome? Meu nome é Legião. Eu sou muito. Ele reconheceu que ele era muito. Que ele tinha uma legião dentro dele. A cura dele começou ali, quando ele reconheceu de que ele era o endemoniado de Gadara. Porque ele podia dizer o nome dele. Ele podia dizer assim, o nome correto dele. Mas não. Vai perder a identidade. Exatamente. Mas ele sabia que a identidade dele era o endemoniado. Eu sou uma legião. Ali começou a cura dele. Até porque ele estava conversando com o Salvador, né? Isaías. Isaías é um grande exemplo. Eu ia falar sobre humildade, mas vou entrar aqui em Isaías pra gente não perder o fio da meada. Isaías, ele é um grande exemplo. Isaías, ele é o profeta desde o capítulo 1 do seu livro. Ele está profetizando desde o capítulo 1. Quando chega no capítulo 6, que Deus lhe abre uma visão e ele vê o Senhor, depois que o rei Uzias morre, assentado no alto sublime trono, e ele vê os serafins em volta de Deus dizendo santo, 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 santo. Quando ele tem o conhecimento de quem Deus é, ele fala, cara, ai de mim que eu vou perecer. Porque eu tenho lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. A identidade de Isaías foi revelada em Deus e só aí ele conseguiu a mudança. Deus falou, anjo, desce, pega a brasa viva no altar com Atenaz, toca nos lábios de Isaías, porque Isaías reconheceu quem ele era. Eu sou profeta desde o capítulo 1. Não. Tenho lábios impuros. Eu, em Deus, descubro a minha identidade, demoniado de gadareno. Só quando Cristo chegou ali, ele descobriu como ele estava, quem ele era. Por isso que não há mudança sem Cristo. Domingo, pregação, já está formada. Já temos mensagem. Olha, essa parte deles reconhecerem, né? Asaf entra no santuário
e quando sente o divino... Salmo 73, isso é lindo. Né? Eu fico pensando... João, quando vê o livro, ninguém é digno de desatar os 7 selos. A gente fala, e a gente vai falando de Jesus como se... Porque Jesus se reduziu tanto. Samuel, olha, a humanidade tem que compreender isso. Jesus se reduziu tanto para salvar a gente que ele saiu do divino, da divindade dele e foi para útero materno, útero de mulher, dito vaso frágil, a mulher que foi posta como inimizade com a serpente, a mulher, aquela que fez Adão sair do paraíso. Não, porque pecou. Né? Misericórdia. Pois é. Quem prega isso tem que estudar a Bíblia. Jesus vai lá, se reduz a esse humano, deixando a sua divindade, não usurpou o ser igual a Deus, né? Assumiu a forma de servo, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus se reduziu para salvar você. Mas tanto que quando ele chega para aquela mulher samaritana, ele fala assim: se você soubesse quem é que te pede água. Porque, assim, às vezes, Jesus se reduz tanto para salvar o homem que ele não tem noção de quem é esse Deus. E é esse Deus que João viu, é esse Deus que Isaías viu, é esse Deus que faz o corpo tremer, que faz assim, meu Deus, não tem como eu ser salvo. E é tudo isso que eles viram. O inefável, né, que Paulo dizia, o inefável, que se reduziu para salvar o homem. Parece que é aquela coisa íntima que mora dentro da gente, mas na verdade é inefável. Eu não tenho palavras para descrever quem é esse que anda como os pés de latão, que com som de latão reluzentes, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a lã. Tudo simbolismo, tudo significado. Sim. Mas assim, terrível, né? Terrível. De dar medo, é tão poderoso que dá medo. Sua voz é como a voz do trovão, ou ele é uma brisa suave que entra no meio da tua caverna. Outra pregação aí também, vamos anotar esse negócio aí. Adoro conversar com o Samuel. Quando a gente começa a falar desse Deus, é o que a gente chama de doxologia. Quando você começa a falar desse Deus, você sente. Paulo, ele era um especialista nisso, né? Paulo, ele começava a falar desse Deus, ele falava, peraí, gente, eu preciso adorar esse Deus. No final do capítulo 11 de Romanos, quando ele entra aí. Inescrutáveis são os caminhos do Senhor, insondáveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ele começa a se maravilhar. Porque, gente, quando você se aproxima desse Deus, quando você conhece esse Cristo, e esse Deus só é revelado na pessoa de Cristo, não tem como você não se apaixonar. É o que nem olhos viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. É isso. Aí Paulo continua, mas, no verso 10... Ele nos revelou. O que vimos, o que ouvimos e o que o apalpamos. Isso aqui vai virar vigília, irmão. A gente vai ficar falando de Jesus aqui. Gente, é maravilhoso. E assim, é fundamental o homem entender isso. A mudança de vida, a transformação, você só acha em Cristo. Através do conhecimento. Sim, até porque você precisa conhecer esse Cristo. O Cristo, quando ele rejeita o homem, ele fala disso, ele fala, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. E eis o perigo de não conhecer a esse Cristo. E conhecer sobre Jesus, eu sempre falo isso, conhecer sobre Jesus é diferente de conhecer Jesus. E hoje nós falamos sobre isso, né? A lua, você olha a lua de longe, daqui da Terra. Ela tem as fases dela, tem hora que ela tá metade, menos da metade, ela tá cheia, ela tá reluzente. Mas se você se aproximar da Lua, como os astronautas se aproximam, você vai ver que a Lua tem crateras, que ela não falta pedaço nenhum. Então, tudo aquilo que você se relaciona de perto, você tem condições de ver detalhes. Detalhes que muitas pessoas, que a maioria das pessoas, quanto mais próximo, mais eu posso observar diante daquela proximidade. Esse Deus é assim. Você vai enxergar porque ele é o sol da justiça. É o astro maior. Você vai enxergar, você vai sentir o calor dele.
Mas se você se aproximar dele, você vai conhecer detalhes que pessoa nenhuma vai te explicar. Por quê? Porque esse relacionamento é pessoal. A forma que você vê caminha de acordo com o que você se aproxima. Então, se você quer conhecer esse Deus de uma forma extraordinária, sobrenatural, do jeito que ele é, intensa, profunda como deve ser, aproxime-se dele. Aproxime-se da leitura da palavra de Deus. Aproxime-se em oração. Nunca comece a ler a Bíblia sem orar antes. Porque a Bíblia, como eu falei no princípio, ela é escrita para um outro povo, para uma outra geração, para uma outra língua. Se você quer ter discernimento sobre o que está escrito ali, começa com oração. Conversa primeiro com o autor do livro, com aquele que inspirou os homens em escreverem esse livro, porque todos os homens que escreveram se foram, mas ele continua aí, segue vivo. E falando nisso, está chegando a Páscoa, que é a fase do cristianismo que eu mais amo, né? É porque assim, todos morreram, mas ele foi o único que voltou à vida, porque ele sabia que seria impossível viver sem ele, literalmente. E também por causa do chocolate, mas... Do contrário, você está falando sobre conhecer, sobre estar perto. Do contrário é negá-lo. Pense em Pedro. As pessoas falam, Pedro negou a Cristo porque foi covarde. Eu discordo. Pega Pedro quando Cristo está lá, Mateus capítulo 14, tempestade, vento forte, mar bravio. Cristo vem andando por sobre as águas. Pedro falou, Cristo, se é tu mesmo, Pedro não estava vendo Jesus, ele não sabia, se é tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí Cristo responde, vem, e Pedro vai. Pedro andou por cima das águas. Além de Jesus, qual foi o outro? Só Pedro. Olha lá, Pedro andou por cima das águas. Quando vão prender Jesus, Pedro saca a espada da cinta, e a minha interpretação é que Pedro errou. Porque ninguém saca uma espada da cinta para dar na orelha da outra pessoa. Ele errou o golpe. De um soldado. Do chefe da guarda, Exatamente. Né? Sacou a espada da cinta e deu na orelha porque ele errou. Porque ninguém vai falar, vou pegar aqui e vou acertar a tua orelha. Não vai. Errou. Ia cortar a cabeça. Provavelmente a mira da minha mãe, que esse negócio de tacar chinelo, minha mãe sempre foi muito ruim. Beijo, mãe, também te amo. Quando Pedro estava perto de Cristo, Pedro teve altruísmo e coragem para fazer essas coisas. Mas Lucas 23:54 diz que Pedro, quando nega Jesus, seguia-o de longe. Estar perto, conhecimento. Estar longe, negação. Outra mensagem, né? Renata, infelizmente nós caminhamos para o final do nosso bate-papo, que nós temos que fazer outras vezes, porque é sempre bom, é enriquecedor, e eu gosto de ser o tolo do lado dos sábios. Eu gosto de ser o tolo do lado dos sábios. Imagina, eu aprendo todo dia. Porque é muito bom, é enriquecedor conversar com você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que das suas feridas, que não são poucas, saia um poder para curar outras vidas, que você continue sendo essa ferramenta eficaz nas mãos do teu Deus e que muitas vidas sejam abençoadas, da mesma forma que nós, aqui do Ele Pode, fomos abençoados hoje. Abro para os seus agradecimentos e faça os seus agradecimentos e já pode fazer a oração final. Galera, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, estamos com página no Facebook, estamos com perfil no TikTok também. Ele Pode, segue a gente lá, seja abençoado pela mensagem que nós estamos transmitindo. Renata, tá contigo. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, né? Eu sei que chegar até aqui não é fácil, né? E muito obrigada a essa casa, muito obrigado a você, muito obrigado a você que se dedicou a nos ouvir esse tempo. Que o Senhor tenha, de alguma forma, falado com você, né? Que você possa ter sentido a necessidade de se aproximar desse Deus, de conhecê-lo, e prosseguir em conhecê-lo de uma forma mais literal. Até eu aprendi, né? Sempre aprendo, todo dia. E é um prazer enorme, conte comigo para qualquer batalha. Glória a Deus, pode orar. Pai de amor e bondade, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos reunidos em Teu nome.
Sabemos que Tu se faz presente, porque, ó Deus querido, através da Tua palavra, nós sentimos, meu Senhor, arder o nosso coração. Como aqueles discípulos que andavam no caminho de Emaús e sentiam seus corações arderem. Enquanto nós falamos do Senhor, o nosso coração arde. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu é constante, meu Senhor, nos nossos caminhos. Tu tem iluminado as nossas vidas de acordo com o conhecimento que a nós, por misericórdia e por graça, Tu tem nos concedido. Alcança, Senhor, aquelas pessoas que têm sede do Senhor. Aquelas pessoas, ó Deus querido, que estão pedindo ajuda ao Senhor neste momento. Envia pessoas, envia anjos, meu Senhor, para que possa guardar, instruir, ó Deus querido, que essas pessoas tenham força, meu Senhor, para caminhar. Porque, ó Deus querido, Tu é a fonte de toda a vida. Tu és o nosso pão que nos alimenta. Tu és, ó Deus querido, a água que mata a nossa sede. Nunca mais nós voltamos a ter sede, porque Tu é fonte transbordante. Fica conosco, ó Deus. Fica com aquele que está te pedindo agora, te clamando agora, ó Deus, e que seja glorificado o Teu nome em todas estas coisas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.